A casa caiu para Alexandre de Moraes e você provavelmente já está sabendo disso. Só que tem uma série de detalhes que precisam ser analisados para entender verdadeiramente toda essa história e também tem um fato gravíssimo que está sendo desconsiderado por 99% das pessoas que estão falando sobre esse assunto. No vídeo de hoje eu vou analisar junto com você todos esses detalhes e vou mostrar que fato é esse que está sendo ignorado em toda essa história. A Folha de São Paulo publicou no início da noite dessa última terça-feira uma matéria expondo um material que prova a atuação irregular de Alexandre de Moraes na perseguição a bolsonaristas. Segundo o jornal, esse material, que tem mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados, foi obtido com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que continha as mensagens, não decorrendo de nenhum tipo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Um dos nomes por trás da divulgação desse conteúdo é o conhecido jornalista americano Glenn Greenwald. Agora, como funcionava essa atuação extraoficial? Alexandre de Moraes, que na época ocupava o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, e também do Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, fazia pedidos ao juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira, para que fossem produzidos relatórios contra pessoas escolhidas por ele. Ayrton Vieira repassava então esses pedidos via WhatsApp e sem ofícios ou decisões oficiais para Eduardo Tagliaferro, que era o chefe da Assessoria Especial do Enfrentamento à Desinformação do TSE. Eu faço uma pausa aqui para contextualizar quem são essas duas pessoas envolvidas nessa história, pois o maior volume de mensagens trocadas nesses arquivos é justamente entre os dois. Ayrton Vieira, descrito por Alexandre de Moraes na sua cerimônia de posse para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, como um amigo pessoal há mais de 30 anos, atuou como juiz instrutor no gabinete de Alexandre de Moraes no STF de maio de 2018 a março de 2023. Em fevereiro de 2024, foi novamente deslocado do Tribunal de Justiça de São Paulo para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde, de acordo com o Diário Oficial da União, permanece até hoje. Curiosamente, Ayrton Vieira é o mesmo desembargador que levou Thiago Pavinato a ser demitido da Jovem Pan por tê-lo chamado de vagabundo ao comentar sobre o fato de Ayrton Vieira ter chamado uma menina de 13 anos, vítima de um suposto estupro, de vagabunda no julgamento em que seu agressor foi inocentado por Ayrton Vieira. Esse cara é o juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF. Outro personagem recorrente nessa história é Eduardo Tagliaferro. Ele havia trabalhado por 12 anos como especialista em perícia digital no setor privado e em agosto de 2022 foi nomeado por Alexandre de Moraes para o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial do Enfrentamento à Desinformação no TSE. Ele permaneceu nesse cargo até o dia 9 de maio de 2023, quando foi exonerado por ter sido preso em flagrante na noite anterior em Caieiras, região metropolitana de São Paulo, pela acusação de violência doméstica e disparo de arma de fogo. Ok, feita essa contextualização, vamos adiante na história. Depois dos pedidos serem repassados por Ayrton Vieira a Eduardo Tagliaferro pelo WhatsApp, Eduardo, junto à sua equipe, monitorava redes e grupos de conversas para produzir os relatórios solicitados por Alexandre de Moraes. Quando prontos, esses relatórios eram enviados para o inquérito das fake news, no gabinete de Alexandre de Moraes no STF. Só que esses relatórios eram inclusos no inquérito como se tivessem sido produzidos de forma espontânea, como se em nenhum momento Alexandre de Moraes os tivesse encomendado. De posse desses relatórios, Alexandre de Moraes os utilizava para embasar decisões contra bolsonaristas. Nessas decisões, Moraes citava que havia recebido os respectivos relatórios da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, mas não revelava que era ele quem tinha feito o pedido para que eles fossem produzidos. Esse print é um dos que foram divulgados e mostra o próprio ministro Alexandre de Moraes encaminhando prints de publicações, nesse caso aqui de Rodrigo Constantino, a um grupo de WhatsApp com o nome de Inquéritos e pedindo para que fosse solicitado a Eduardo Tagliaferro análise das mensagens de Constantino para ver se teria como bloquear a conta e prever multa. Nessa outra imagem, disponibilizada também pela Folha de São Paulo, está reproduzida uma conversa posterior entre Ayrton Vieira e Eduardo Tagliaferro, onde Ayrton pediu inclusive para que Eduardo caprichasse no relatório. Também foram divulgados áudios trocados entre Ayrton Vieira e Eduardo Tagliaferro, onde eles falam sobre alterações a serem feitas em um relatório, falam sobre Alexandre de Moraes ter cismado com isso e mais uma série de outras declarações polêmicas. Veja aqui alguns recortes que eu separei desses áudios. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe?
Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E podem ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, e não sei o quê. Outras imagens divulgadas pela Folha reproduzem mais conversas entre Ayrton e Eduardo, como essa de 6 de dezembro de 2022, onde Ayrton deixa claro ao enviar uma matéria da revista Oeste que eles pretendem desmonetizar revistas desse tipo nas redes. Há também conversas como essa do dia 26 de dezembro de 2022, em que eles falam sobre o ministro Alexandre de Moraes ter achado que as publicações selecionadas se dirigiam de forma muito centrada ao próprio Moraes, e pedindo então que fossem trocadas por outras publicações mais direcionadas a críticas às eleições, ao TSE, às urnas, etc. A reportagem disponibilizou também a reprodução de conversas entre Marco Vargas, que foi juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no TSE até janeiro de 2024, e Eduardo Tagliaferro. Em uma das conversas, no dia 6 de novembro de 2022, Tagliaferro envia um relatório que contém o nome de Eduardo Bolsonaro. Marco Vargas responde dizendo que sabe que vai dar merda. Nessa mesma conversa, um pouco mais adiante, Tagliaferro diz que o ministro Alexandre de Moraes poderá responsabilizar Eduardo Bolsonaro pelas manifestações. Marco Vargas revela então que o ministro já mandou preparar investigação nesse sentido no STF. Bom, há mais material disponibilizado pela Folha de São Paulo, mas esses que eu mostrei até aqui são os que eu considerei mais relevantes e suficientes para provar do que se trata toda essa situação. Em vez de cumprir o seu papel de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é basicamente o mesmo papel de um magistrado, só que em uma instância superior, Moraes usou de forma irregular e ilegal toda a estrutura que estava à sua disposição como ministro de 2 tribunais simultaneamente, uma estrutura bancada com dinheiro do povo brasileiro, por sinal, para caçar alvos determinados por ele. Em vez de julgar casos com base nas provas recolhidas e apresentadas por pessoas em cargos que têm essa função, Moraes selecionava pessoas com quem, nas palavras do próprio juiz instrutor, ele cismava e encomendava investigações, provas e relatórios que se encaixassem no resultado que ele já havia determinado previamente. Diante de todo esse material vazado, o gabinete do ministro respondeu à reportagem dizendo que os procedimentos foram oficiais e regulares. Não foram. Definitivamente não foram. E o próprio teor das conversas trocadas prova isso. A interpretação nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, de acordo com uma matéria publicada pelo Estadão, segue na mesma linha da resposta dada pelo gabinete do ministro, de que as ações adotadas por ele teriam sido feitas seguindo os termos regimentais e que, em princípio, não haveria nenhuma ilegalidade. Há ilegalidade e o próprio teor das conversas prova isso. Qual é o procedimento agora? O que pode ser feito? Essas ilegalidades cometidas por Moraes, algo que já se sabia há um bom tempo, só que agora estamos diante de provas disso, são mais do que suficientes para embasar o pedido de impeachment de Moraes do cargo de ministro do STF. Até o momento da gravação desse vídeo, ainda não foi apresentado um pedido formal de impeachment depois dessas revelações, mas já foi marcada uma coletiva de imprensa para o final da tarde dessa quarta para comunicar o procedimento adotado pelos parlamentares de direita. Ontem à noite eu participei inclusive de um programa ao lado do deputado federal José Medeiros, e ele já adiantou um pouco em primeira mão a mobilização que já estava acontecendo naquele momento para que esse pedido fosse oficializado. No momento em que você está assistindo a esse vídeo, essa coletiva de imprensa já terá acontecido.
O senador Eduardo Girão, do Partido Novo, já tem, inclusive, em andamento o colhimento de assinaturas de outros senadores para o pedido que ele pretende protocolar no dia 9 de setembro. Segundo ele, o embasamento desse pedido vai muito além das provas reveladas nessa terça-feira, tanto que ele já estava sendo montado antes. Girão citou 10 pontos principais que embasaram esse pedido: violação de direitos constitucionais e humanos, violações ao devido processo legal e ao sistema acusatório, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte de lesão, desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização de prisão preventiva como meio de constrangimento para obtenção de delações premiadas, desconsiderar pareceres do Procurador-Geral da República no sentido da concessão de liberdade a presos do 8 de janeiro, violação das prerrogativas dos advogados, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problemas graves de saúde, dilatação das prisões preventivas sem a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal e violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Se esse será o primeiro pedido a ser protocolado a partir de agora, eu não sei. Pode ser que outro seja protocolado antes. Mas o fato é que esse processo precisa ser aceito inicialmente pelo presidente do Senado, pois é essa casa que julgará o ministro. Só que tem mais um detalhe que 99% das pessoas que estão falando sobre esse assunto não estão considerando. O impeachment de Alexandre de Moraes seria, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória para o povo brasileiro. Só que ele levaria à abertura de uma nova vaga no STF, que seria preenchida por um novo ministro indicado por Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa forma, o número de ministros indicados por petistas na atual composição da Suprema Corte passaria de 7 para 8. Portanto, a mobilização não pode parar por aí. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes é essencial e será uma grande vitória para o povo brasileiro, mas deve ser apenas o primeiro passo desse processo de retomada da dignidade e da liberdade do povo brasileiro. O PT ainda tem maioria dentro da Suprema Corte, assim como ainda está no governo federal. Isso levará anos, mas nós conseguiremos reverter esse cenário. Um grande abraço e até a próxima.